Olá, eu sou Fátima Cunha Araújo, uma mulher de quase 42 anos. Como é que começa a minha história? A minha história começa num dos locais mais bonitos do mundo, pelo menos pelo nome, que é onde todos queremos estar, no paraíso. Eu nasci no paraíso, na Venezuela, acredito que tenha sido uma criança super feliz. Com 7 anos de idade eu mudo-me para Portugal, eu esqueci-me tudo aquilo que vivi lá, mas eu acredito que tenham sido as melhores memórias da minha vida, da minha infância. Com 7 anos os meus pais decidem regressar ao país natural deles para poderem construir a família, a vida deles junto com a família próxima. Aos 7 anos eu chego a Portugal a só saber falar castelhano. Problema, toda a gente falava português. Então, era um bocadinho, eu não percebi o que eles diziam, eles não me percebiam a mim, e eu entrei num grande desafio já com 7 anos, imaginem, que era, eu fui para a escola primária, para o primeiro ano aprender a ler e escrever em português, e eu só falava em castelhano. Bem, fruto de muita resiliência e paciência da minha professora Milu, ela ajudou-me mesmo muito e ela apostou várias horas da vida dela fora do horário letivo normal para me ensinar a falar português e a escrever português. E eu consegui passar essa etapa com sucesso, sem nunca atrasar nenhum ano nos meus 4 anos de escola primária. A seguir eu vou para o ciclo, que na altura chamava-se ciclo, hoje dão outros nomes, não é? Que é o básico, se a memória não me falha, e faço até o meu 12º ano. Faço tudo numa das vilas mais bonitas do nosso país e mais conhecidas, que é a Vila de Paredes de Coura. Fui muito feliz lá, tive lá a minha adolescência, era uma criança, era uma adolescente simpática, mas reservada. Uma menina no seu canto, apesar de que eu era sempre simpática, sempre fui simpática com toda a gente, mas caladinha, assim no meu mundinho, sem nunca dar muito nas vistas, pelo menos era o que eu achava e o que eu acho até hoje. Aos 18 anos eu entro na universidade, a ambição de todos nós, quem estava nos anos 2000 e pouco, queria sair da vila e queria ou da cidade onde estava para poder ter um emprego melhor, não ser dependente de uma indústria, de uma fábrica ou do trabalho no campo, não é? Que era isto que acontecia nesses anos. Queríamos ir em busca de algo mais, de uma profissão, de sermos alguém mais dentro da família, e o meu pai incutia muito isso, e a minha mãe, a importância de poder-se estudar, o que era importante. Eu entro na universidade, eu entro no Instituto Politécnico Viana do Castelo, quis sempre ficar próximo de casa, nunca tive a ambição de poder estudar muito fora, geograficamente onde eu morava, e entro num curso, lembro perfeitamente de estar a fazer a inscrição para a faculdade, que ainda era aqueles boletins com as bolinhas, com os códigos que a gente pegava no JN, e ia apontar os códigos, tínhamos 6 opções, e eu nem sabia muito bem para aquilo que eu queria, eu só queria era ir, era o que eu queria sair da terra, queria ser alguém, tinha o objetivo era de ser alguém, não era propriamente numa área específica. Eu vinha da área das ciências, biologias e químicas, e entrei num curso que na altura ninguém conhecia, mas eu achei que era um curso interessante de nome, a Engenharia de Computação Gráfica e Multimédia. Fomos os primeiros alunos deste curso a nível nacional, e foi muito giro porque quando o meu pai me pergunta no domingo que sai, eu penso que era um domingo, que sai o concurso e que se nós entramos ou não, eu entrei, pai, entrei, já tinha meu irmão na universidade, entrei, entraste em quê? Ora bem, Engenharia de Computação Gráfica e Multimédia. E ele, isso serve para quê? E eu, bem, não sei, mas eu vou descobrir. Portanto, vamos à descoberta do desconhecido. E foi muito giro, quando fui-me inscrever, eles perguntam-me logo que tipo de linguagens é que eu conheço. Atenção, eu vinha de Biologia, Química e Filosofia e Psicologia que eu tive. Ciências científico-natural, o curso básico. E eles perguntam-me que línguas é que tu conheces. E eu, bem, eu falo espanhol castelhano, falo português e falo inglês, algumas coisas em inglês. Não, diz-me a secretária, não, linguagens de programação. E eu, linguagens de programação? Eu nem sei o que isso é. Bem, primeiro embate de que eu ia ter ali um desafio intenso no curso. Então, venho das biologias e vou para a área da programação da computação gráfica e do design. Fui-me desafiar a fazer algo muito diferente daquilo que eu já tinha feito toda a minha vida. Mas eu, determinada, decidi, eu vou fazer isto.
E fiz, com os meus 18 anos, inscrevi-me, fiz o meu primeiro ano da universidade muito feliz, portanto eu vivi tudo aquilo que há para viver na parte académica. Eu fui muito feliz com os meus amigos, eu saí à noite, eu diverti-me, eu fiz o Rally das Tascas, que era super famoso na nossa altura, eu fiz a noite académica, eu fiz os bares, eu fiz tudo, tudo que vocês aí do outro lado também fazem, eu também fiz, mas eu também tinha o foco de querer concluir o meu curso, fosse ele na nossa altura, era um bacharelato e depois uma licenciatura, era assim que funcionava. Nos anos 2003, 2002, o ano que eu entrei por aí, eu tinha o foco de poder fazer o curso o mais rápido possível e nunca chumbar. Era importante para mim, até porque eu na altura já tinha o peso da responsabilidade de que nós já éramos duas filhas a estudar ao mesmo tempo na universidade. E naquela época era caro, como ainda é hoje, mas era custoso, eram duas casas para pagar, duas propinas para pagar, livros, materiais, tudo aquilo que implica que é fora de casa, ir para outro sítio para pagar. E nesse ano há uma situação curiosa que acontece, que é no nosso país, em Portugal, as propinas passaram de 350 euros para 750 euros. E aquilo foi uma brutalidade. Muita gente nesse ano ou teve que congelar matrículas ou teve que desistir do sonho de poder ser mais alguém, ser um profissional de uma área licenciada ou com bacharel para poder fazer. E eu recordo-me perfeitamente deste movimento, destas discórdias, das pessoas, haver muita ansiedade porque eu não vou poder continuar, eu não sei se eu conseguir um emprego, se vou conseguir pagar, porque é casa, a despesa da propina é muito alta e havia muita dúvida. Eu senti que estávamos num auditório, recordo-me perfeitamente no auditório de Engenharia Civil, eles eram muitos no nosso instituto, eles dominavam aquilo, nós estávamos mais de 400, 500 alunos nesse auditório e o presidente da Associação de Estudantes estava a passar esta notícia, a dizer que isto era difícil, mas tinha sido uma decisão da universidade, em convênio, obviamente, com o Estado português. E eu fiquei muito revoltada na altura com aquilo, porque para além de eu ter o peso da responsabilidade, que nesse ano nós teríamos duas filhas do lado do meu pai a estudar e a dificuldade financeira que sabia, eu olhava para a cara e para a ansiedade de todos os meus colegas, não de curso, mas fora do curso também, e eu levanto-me, estávamos todos sentados no auditório, anfiteatro, eu levanto-me e digo ao Presidente, nós não podemos aceitar esta situação. O conhecimento o estudo e a possibilidade de sermos licenciados tem que ser igual para todos, independentemente da condição financeira que tenhamos. Sejamos eu filha de empresários ou sejam os outros filhos de labradores e de pessoas que trabalham no campo. Eu senti aquela dor e achei que não era justo para ninguém, nem para mim, nem para as outras pessoas. Bem, para o meu espanto, eu levantei-me de impulso. Eu só queria mostrar que nós tínhamos que fazer algo. Eu nunca pensei que eu pudesse estar na frente do movimento. Digo desde logo. O facto é que ficou tudo a olhar para mim e eu olhar para eles. Eu era aquela menina, como vos disse, quieta, sossegada, empática, mas sempre no meu lugar. O que é que aconteceu? Ficou tudo, é isso, como é que tu te chamas? E eu, Fátima. Como é? Mais alto. Eu, Fátima. E ele, como é que te chamas? Eu, Fátima. Qual é o teu curso? E eu, ai, isto vai dar problema para mim. Foi o que eu pensei. E disse ao Presidente da Associação de Estudantes, que na altura era um colega de Engenharia Civil, eu venho de Engenharia de Computação Gráfica e Multimédia. Os tipos novos que entraram da informática, nós éramos os tipos novos que ninguém sabia para que é que aquilo servia. Estávamos para ali nós, em Engenharia de Sistemas, e eles não nos liavam muito, porque Civil, Engenharia Alimentar, Design de Produto é que dominavam a coisa, não é? E eu, sim, desse mesmo. Ele disse, então és tu que vais estar em frente ao movimento, eu preciso falar contigo no final. Bem, eu entrei em pânico. Mas eu vou falar com o presidente da Associação de Estudantes da Engenharia. Não pode, não pode. Bem, eu fui e acabei por ser um dos rostos, levar a nossa manifestação do nosso Instituto Politécnico, da nossa universidade, para a rua e para a frente da sede do nosso Politécnico. Cartazes, buzinas, carros, dores, e mostrarmos o nosso descontentamento, não só ao Politécnico onde eu estava a estudar, mas ao país, e fomos efetivamente referenciados. Imaginam que houve para ali aquelas manifestações, as confusões do costume, e eu não estava nessas confusões, eu só estava com uma voz ativa, e a verdade é que foi o meu despertar de que, bem, afinal, eu se calhar consigo não só ser aquela menina empática e acanhada, mas se calhar eu consigo fazer algo mais do que isto. E foi uma descoberta, porque esse movimento levou a que eu me tornasse uma pessoa
influente, se assim se pode dizer, uma pessoa vista e observada dentro do meu Instituto Politécnico e também das atividades que eu representava depois na altura junto do meu curso, passei a ser uma das figuras. Olha, passei a ser a popular da turma, imaginem o que é, não fui no 10º, no 9º, 11º, 12º, mas fui na universidade um bocadinho a popular da coisa, mas sempre com um objetivo, com um propósito, que era permitir que a educação e o conhecimento fosse igual para todos. Eu ainda acredito nisto hoje e acho que tem que ser desta forma. Todos nós temos que ter acesso ao conhecimento para termos igualdade de oportunidades. Isto é o mais importante. Isto é aquilo que eu acho que nós não podemos perder enquanto seres humanos e nunca devemos deixar de lutar por isto. Bem, o meu primeiro ano corre, a manifestação corre, eu vou tendo os meus trabalhos noturnos num bar, porque eu já era conhecida, então era fácil arranjar ali um part-time à noite no S para servir umas bebidas, era a miúda do bar. Coisa gira que aos 18 anos isto eleva o nosso ego, também precisamos, não é? Foi muito curioso e eu percebi ali que eu não queria criar um problema na minha família, ainda estava o peso da responsabilidade de um custo de 2 casas, um custo as propinas, e eles não baixaram o preço, ajustaram com possibilidades de pagamentos faseados. Na altura nós não mandávamos no governo, como é óbvio, mas conseguimos algumas coisas, não na totalidade, baixar o valor da propina. E então na altura assumi a responsabilidade de que eu queria contribuir também para estas despesas e não ser só a que desconta, mas a que soma também na conta bancária dos pais. E então, ao final do primeiro ano, fiz tudo o que tinha para fazer, passei para o segundo ano do meu curso e nesse verão eu decidi que iria experimentar trabalhar para poder perceber se eu conseguiria conciliar com a minha atividade escolar. E assim o fiz. Nesse verão eu fui trabalhar, concorri no shopping, entrei numa loja de bijutaria, fui trabalhar numa loja de bijutaria, mas não era uma loja qualquer, gente. Era uma loja em que nós vendíamos bijuterias semi-joias, com banho de Swarovski. Foi muito giro, porque aí eu percebi que este meu lado empático, as pessoas apreciavam e gostavam, o meu lado carinhoso, perguntar como é que está, bom dia, como foi o seu dia, e o que é que gosta, o que é que para si faz sentido. Eu sempre tive este cuidado e fui desenvolvendo ali, naturalmente, algumas competências que eu tinha, mas que não valorizava. E então, esse verão eu trabalhei sempre, na altura a full time, estava a cobrir umas férias ou umas licenças de maternidade, já não me recordo bem, e estava a tempo inteiro porque permitia, não estava a estudar e permitia-me poder fazê-lo a tempo inteiro. E sempre com a intenção de deixar outros currículos e que deixei para depois poder trabalhar só à noite para poder fazer o curso. Acabo por logo a seguir me mudar a outubro, novembro, não tenho bem a certeza, para um outro emprego que me permitia estar a estudar durante o dia e a trabalhar à noite. Aí que eu decido a minha independência financeira, porque já tinha um salário confortável e eu disse, eu vou alugar o meu próprio espaço. Eu, Fátima, vou ter a minha própria casa. Então eu tinha uma casa, um T1 incrível. E eu consegui fazer esse feito e até os últimos dias que estive na universidade e após sair, eu mantive sempre essa casa comigo. Fui trabalhar, trabalhei em grandes empresas sempre na área até 2006, na área da moda, estive sempre ligada à área de fashion dentro do shopping, trabalhei em vários grupos, Inditex, Corte Fiel, Intimissimi, em vários grupos dessa referência. O último ano em que eu estava a acabar o curso, em 2006, eu estava numa loja de lingerie bastante conhecida de um grupo internacional espanhol, que pertence ao grupo Corte Fiel, e eu já lá estava na altura como responsável de loja, subgerente, eu já tinha um departamento específico. Eu já lidava equipas, eu já recrutava pessoas, eu já via a métrica da conversão delas nas vendas, eu já escolhia a coleção, já tinha uma certa responsabilidade. Mas eu queria, na altura, decidi que tinha-me formado e eu queria experimentar o mundo fora do shopping, porque é o mundo que nós trabalhamos de domingo a domingo, não há feriados, não há fim de semana, o que havia nós nem sequer conseguimos valorizar. E eu, como tinha um cargo de chefia dentro das empresas onde eu estava, eu trabalhava mais do que as normais 8 horas, a preocupação de ter sempre tudo em loja bonito para o nosso cliente, a preocupação da faturação para comprar a coleção, uma data de coisas que fazem parte do trabalho. E eu, na altura, decidi que queria trabalhar para o mundo empresarial externo, queria perceber como é que as pessoas trabalhavam em indústrias, em empresas, como é que aquilo funcionava fora de um shopping. Comuniquei à empresa em junho, quando terminei, e dei-lhes até dezembro, dizendo que em dezembro eu sairia para poder abraçar novos projetos para a minha vida pessoal, porque eu queria ganhar novos conhecimentos, queria ter novos skills, queria me desafiar a mim própria. Enviei o meu currículo e fui chamada logo para uma entrevista em que fiquei na área das telecomunicações, era para estar a gerir uma carteira de clientes no ramo
empresarial, e nesse ramo empresarial eu contactei logo das colegas que veio me dar formação. Nesse mesmo dia, é uma história que eu depois à frente posso-vos contar. Eu entrei num emprego e logo a saí dele, num espaço de uma horinha, e entrei num novo. Mas eu depois posso-vos contar esta história à frente, é uma história muito gira. E pronto, esta história gira depois vai ficar para outra altura. Então, eu no mesmo momento entro para trabalhar numa empresa, uma horita depois eu já estava noutra. Mas está tudo traçado, o nosso destino está feito, pelo menos é nisto que eu acredito. E é nessa mesma empresa onde eu entro no mesmo dia para trabalhar numa outra empresa, vou trabalhar para a área das telecomunicações também no porta a porta, no door-to-door, a vender SAP ADSL 56 capas, que não existia na altura, nós estávamos a promover esse produto, a dar internet às pessoas e às famílias, e o telefone fixo, era incrível, aquilo era incrível. Hoje olho para trás e digo, bem, nós éramos excelentes nisso, mas é aí que eu conheço o homem mais importante da minha vida, que é o meu marido. É aí que eu conheço o meu marido, ele foi meu chefe, hoje é meu companheiro, já há quase 18 anos que estamos juntos, e a felicidade daquele trabalho trouxe-me, o ter entrado naquele trabalho não me trouxe só os melhores 18 anos da minha vida, mas trouxe-me tudo aquilo que eu sou hoje. Eu tinha uma personalidade, mas eu construí um ser eu muito melhor. É nesse ano que eu o conheço, em 2007, e é nesse ano que eu ganho o prazer enorme de trazer para a minha vida também uma menina linda e maravilhosa, que é a minha filha mais velha. Ela é filha do Guilherme e acabei por a trazer pela minha vida. Ela ensina-me tanta coisa. Eu aprendi a ser mãe antes do tempo de ser mãe, antes de ter a barriga grande e ter as duas de parto. Foi incrível, e é uma menina doce. Eu costumo dizer, quando nós estamos todos juntos, vou-vos dizer depois todos, as pessoas dizem sempre, a mais velha é parecida contigo. E nós rimos, porque biologicamente não é, mas ela é muito, muito, muito minha, ela está comigo desde muito pequenina, e eu, sem dúvida alguma, que tenho um amor incondicional exatamente igual ao dos meus filhos biológicos que tenho pela Mariana. E a minha vida foi correndo ali, eu acabei por ganhar responsabilidade e dizer, não, temos que ir pela Mariana, nós vamos ir e vamos fazer as coisas acontecer. Tivemos as dificuldades que todas as pessoas tiveram, que faz parte do trabalho. No ano 2008 eu ingresso a trabalhar numa outra área, eu deixo as telecomunicações door-to-door com o meu marido e passo para as telecomunicações empresariais. Eu queria experimentar estar num outro segmento, conhecer um outro público, ter outras experiências, aprender a negociar com outros clientes. E aí Deus abençoou-me com a minha primeira filha, que é a Mia. Bem, foi incrível. E eu recordo-me até hoje que eu tinha medo de poder falhar, de não fazer as coisas certas, e a Maria vem para me mostrar, tal e qual como tinha mostrado a Mariana, que eu era muito mais do que aquilo que eu estava a acreditar em mim. Elas acreditaram em mim desde o primeiro dia que olharam para mim, portanto eu não os podia desiludir. E então a maternidade abraça-me em 2008 com a Mia. Eu digo sempre que a Mia é a melhor versão de mim, é muito giro porque ela tem muitas coisas minhas e também do pai, mas é uma menina muito responsável, e eu olhava muitas vezes, olha, tive imensas dificuldades no meu percurso a seguir a isso, dificuldades como todos financeiras, mudança de trabalhos, estávamos em plena crise industrial das casas, do imobiliário, nós tínhamos comprado casa e os juros aumentaram para o dobro, mas eu olhava para aquele berço todos os dias que me levantava e eu dizia, por este ser eu não posso desistir. E eu agradeço muito aos meus filhos por isso mesmo, porque é sempre por eles que eu digo, não, nós podemos fazer mais. Eles desde o primeiro dia que olharam para mim e acreditaram em mim, confiaram a vida deles em mim, e eu não posso de maneira nenhuma não estar à frente e dizer vamos lá que estamos juntos. Então foi muito giro. Nesse ano então eu estou nas telecomunicações, no setor empresarial, a minha vida corre, eu vou fazendo os meus negócios, aprendo a trabalhar com outros clientes. Em 2011 sou abençoada, eu estava a criar eu já era referência enquanto gestora no ramo empresarial, eu já era das pessoas que mais vendia carteira de clientes, conseguia ter o maior volume de clientes, eu estava muito feliz porque estava a conseguir superar-me no mundo que era de homens, e fui a primeira chefe de equipa, team leader na altura, com uma equipa só de homens, e eu consegui mostrar que eu tinha sucesso, não era porque era mulher, mas era porque eu tinha capacidades, conhecimentos e skills que eu colocava de alta performance não só em mim, mas também na minha equipa. E então em 2011 eu sou abençoada novamente pela maternidade e nasce o miúdo mais bonito que eu conheço, que é o meu filho Tomás, um miúdo lindo, de olhos verdes,
que eu digo que vem dar aquele amor diferente das meninas, porque eu olho para ele a dizer: este menino vai me dar dor de cabeça, porque eles são sempre mais traquinas, mais felões, gostam-nos de desafiar, mas o meu filho é um menino, eu costumo dizer, é um ser de luz muito bom, menino, o Tomás é um excelente menino mesmo, e ele veio-me ensinar muita coisa do lado masculino que eu ainda não via, e ele veio-me dizer, veio-me ensinar que às vezes é preciso ter calma, às vezes é preciso ter paciência, porque nem sempre lidar com um homem é igual a lidar com uma mulher, e ele ensinou-me isso, foi muito, muito bonito. Nessa altura, em 2011, o Tomás nasce e eu decido que já estava há alguns anos na área das telecomunicações, desde o cliente final até o cliente empresarial, e que queria, eu tenho uma sede de conhecimento e eu queria experimentar coisas novas e fui-me candidatando a vagas de emprego. Candidatei-me e então fui recrutada para a indústria farmacêutica. Lá vou eu, numa nova aventura. Imaginem, não tem nada a ver com aquilo que eu já fazia. Ok, quanto muito eu ia buscar algumas mitocôndrias que eu aprendi e algum pH na tabela periódica lá de Química do 12º ano. Nem sei se fui, mas pronto. Então vou embarcar numa aventura de aprender a trabalhar em indústria farmacêutica, aprender a trabalhar fármacos ligados à hipertensão e à cardiologia. Olha, foi duro, mas eu disse, eu não vou desistir. Esta é uma missão que eu novamente vou conseguir fazer. E fui sempre resiliente, estive a trabalhar também no meio muito masculino, muito, muito mesmo. Fui responsável por alguns hospitais no norte do país, por a apresentação junto do laboratório que eu representava destes fármacos, mostrar aos médicos a vantagem do nosso produto versus aquilo que os outros produtos ofereciam, e tive sucesso também e fui bastante feliz. Até que em 2013, e eu estava sempre numa procura de conhecimento, enviar currículos, enviar propostas, foi-me passado uma entrevista, ligaram para uma entrevista numa empresa norte-americana de cosméticos, e eu achei aquilo o máximo. Bem, eu adoro beleza, é uma das coisas que eu gosto. Eu disse, ok, boa entrevista pelo simples não, como todas vocês. A gente faz entrevistas nestas idades, aos 20 e poucos anos, 25, 27, que era a idade que eu tinha, é normal nós estarmos à procura de definir até a área de trabalho onde estamos. E eu já tinha algumas competências de liderança, de gestão, de venda, achei que poderia fazer sentido. E fui a essa entrevista, fui selecionada, que eu achava que não ia ser, mas fui, e comecei um projeto incrível em 2013. Um projeto que me levou a dizer até hoje, eu sou muito, muito, muito grata neste projeto que desenvolvi, nesta marca de cosméticos, é uma marca que é a Avon, que é a venda de catálogo. Eu conheci das melhores mulheres do mundo, e homens também, não éramos muitos, mas tínhamos, das melhores mulheres do mundo. Eu dizia muitas vezes, e continuo hoje a dizer, à equipa que lidero hoje nas minhas empresas, eu continuo a dizer que eu sou hoje melhor mãe, melhor mulher e melhor profissional com todas as histórias que eu ouvi delas. Eu não errei porque elas me ensinaram que aquele erro tinha consequências. Eu fui uma mulher mais capaz, confiante, porque elas me ensinaram que isso era preciso para estar em frente àquele negócio, e fui uma melhor mãe porque nunca falhei com os meus filhos, a importância que elas tinham de saber que os filhos são para serem cuidados, não são para serem largados ao mundo de qualquer maneira. Portanto, eu sou muito grata a todas essas mulheres, porque para além de me darem uma carreira profissional incrível, eu não a construí sozinha, eu construí com elas e também com todos os outros que passaram na minha vida profissional, obviamente, mas eu construí ali quase 8 anos de sorrisos, de alegrias, de sonhos. Eu vi sonhos de pessoas a serem realizados, e isso deu-me um prazer tão grande que é indescritível a dizer-vos aquilo que eu vi, a alegria de nós vibrarmos com o sucesso daquela mulher que conseguiu provar que ela não era só uma empregada fabril, mas que era também uma empresária e uma empreendedora. Ela conseguia, com aquela revenda que ela fazia dos produtos, ela conseguia fazer um negócio, muitas delas pagar a conta do banco da casa, pagar os estudos aos filhos, fazer as primeiras feiras que nunca tinham feito, poderem dar entrada em casas e apartamentos, foi muito satisfatório. Portanto, eu até hoje sou muito grata porque essas mulheres me trouxeram muito daquilo que eu sou hoje e desafiaram-me a estar aqui, e eu fazia muito desenvolvimento de competências delas e que estava-me a desenvolver a mim própria. Foi muito, muito, muito interessante neste percurso de 7 anos, quase 8 anos que eu tive com elas. Em 2018 nasce a minha filha Áurea, bem, uma cópia de mim própria. Eu às vezes brinco com ela a dizer, mas é um ser de luz, é uma menina doce, é das meninas que eu conheço que é mais feliz. A gente olha para a minha filha e as pessoas dizem isto às vezes,
A Áurea está sempre feliz. A Áurea é uma menina mágica, tal e qual como são as minhas 2 meninas também e o meu filho, mas vem completar aquele lado de maternidade que eu precisava. Ela veio-me dar confiança, segurança e dizer: "Ainda temos propósito, ainda temos coisas para fazer", e isso trouxe também da Áurea fui muito feliz e foi um período muito importante até que vivi com elas, a minha maternidade toda, vivi com estas mulheres. Bem, vou estando aqui, o meu negócio corre, eu fui distinguida dentro desta empresa por muitas vezes com círculos de excelência, que eram as melhores zone managers do país, ganhavam face Portugal, Espanha, Grécia e Itália, que era o cluster onde estávamos inseridas, ganhei imensos prémios, imensas distinções, fui a primeira zone manager a conseguir ter um stencil sem rescisões superior, portanto consegui ter mais de 1000 mulheres, liderar mais de 1000 mulheres, dar-lhes propósito e dar-lhes direção e visão, porque elas podiam ser muito mais do que aquilo que elas estavam a ver nelas. Eu desenvolvi nelas competências para elas poderem sair de empregadas fabris ou de supermercado, que não tem mal nenhum, mas poderem ter um negócio, poderem se desenvolver e cuidarem delas. Era muito importante isto, nós éramos uma empresa muito feminina. Em 2020 estávamos em plena pandemia, não é? E ainda há aqui a gerir os sentimentos de todos, o que é que vai acontecer, o que é que não vai. O meu marido tinha aberto uma empresa no ano anterior e ele levou com este bike, mas ele reconhecia em mim muitas competências que eu própria confesso que não reconhecia. Mas ele dizia que eu era a melhor de mercado a gerir, a recrutar, a formar e com visão de negócio. Ele estava sempre a insistir: está na hora, vem comigo para montar a tua empresa, trabalha para ti, não trabalhas para outros, e pronto. E eu achei naquela hora, bem, ou é agora, que eu me emancipo aos 33 anos, ou devia ter 33, 34 anos, ou é agora. Eu tinha já 4 filhos, e responsabilidade que não podia falhar com nada, mas eu pensei, se agora não der certo, eu ainda estou muito a tempo no mercado de trabalho de poder conseguir algo na minha área. E eu deixei o "e se", para não estar hoje a culpar-me, se eu tivesse feito, se eu tivesse estado, se eu tivesse viajado, se eu tivesse aceito aquela proposta de emprego, eu deixei isso para trás e decidi, pô, eu vou arriscar e vou com tanta força e com tanta determinação que eu vou fazer isto dar certo. E fui. Abri a porta da minha vida, que está há 5 anos no propósito que estou hoje, que é sempre desenvolver pessoas e poder ter liberdade financeira e liberdade geográfica de poder fazer aquilo que eu mais amo, juntamente com a minha família, com os meus amigos e com a minha atividade profissional. Abro a minha primeira empresa em 2020 e começo a trabalhar em 2021. Abre empresa para trabalhar clientes empresariais e clientes domésticos numa área que está em voga hoje, que falamos de sustentabilidade de país, portanto, energia verde, todos podem saber o que fazemos, e começo com a minha primeira equipa, com a minha primeira pessoa em 2021. Fazemos um trabalho bom, pelo menos foi o que disse o prémio 2022. Em 2022 ganhamos prémio de melhor agente para a EDP, em clientes empresariais e clientes a consumo. Em 2023 nós empenhamos-nos, fomos resistentes, recrutamos, formamos, ajudamos empresários, ajudamos pessoas a terem rentabilidade financeira com as contas de luz que estavam a terem no seu negócio, e em 2023 fomos novamente premiados com um agente de qualidade na EDP. 2024 não paramos, dissemos agora é o ano de tudo ou nada. Eu faço uma migração, eu estava na minha empresa enquanto CEO e responsável da empresa, e o meu marido desafia-me a fazer o projeto que eu estava a fazer na minha empresa, na Energia Coletiva, passar o mesmo molde para a empresa dele, a Big One, e desenvolver lá em grande escala o negócio empresarial e ir como diretora comercial. E eu aceito o desafio, até porque era com ele, eu não lhe podia dizer que não, porque ele sempre investiu em mim, ele sempre olhou para mim como uma pessoa diferenciadora e diferente do mercado, e eu tinha no mínimo que lhe retribuir tudo aquilo que ele me deu a mim, desta força de dizer: tu consegues. Ele nunca desistiu de mim, eu sou-lhe muito, muito, muito grata, porque se não tivesse sido ele numa primeira hora a dizer tu és capaz, provavelmente eu não teria. Há sempre uma pessoa que nos faz ir e dar o passo, portanto eu fui por ele. E então decidi fazer e fomos, e realmente tivemos um ano fantástico 2024, e este ano, em 2025, março, fomos novamente reconhecidos como agente de revelação da EDP, uma casa grande que reconheceu todo o nosso trabalho desenvolvido nos clientes finais e nos clientes empresariais, e isso eu sou muito grata também por esta oportunidade que nos deram. 2025 já o ano corria e eu tinha a ideia de que queria ter também algo só meu, coisa de mulher. E então é curioso que eu entrei em 2025 a dizer: eu vou estruturar tudo que me falta de 2024, mas eu vou desenvolver a minha marca pessoal. E começo à procura de quem é que me podia ajudar a fazer isto. E estava à procura em mim mesma, sozinha, imaginem.
Isto vai dar, eu sozinha faço tudo, faço a direção comercial, faço o CEO da minha empresa, o financeiro, ou seja, faço tudo. E sou mãe, e sou mulher, e vou continuar a agir. Epá, não. Até que eu, dentro da empresa, do grupo das pessoas que trabalham comigo, havia uma pessoa que tinha um currículo em marketing, estava connosco no call center, mas queria poder trabalhar na área dela. E lembrei-me, e disse à minha supervisora, pede à Cátia para me enviar o currículo. E então eu apresento o meu projeto à Cátia. Bem, a Cátia acreditou mais no projeto que eu. Isto porquê? Porque eu estive ali em stand-by, não sei, 2 meses, mas a Cátia estava eufórica pelo projeto que eu lhe tinha contado que eu queria desenvolver. Até que um belo dia, 19 de março, ela bate-me à porta, pá, 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 posso? Podes, Cátia, podes, podes. E ela, olha, então, porquê que ainda não andamos com este projeto? Vá, sai disso e vai. Eu disse, tens razão, é isso mesmo, vamos andar. E andamos. Eu sou muito grata a este sentimento de ajuda que a Cátia me fez, porque ela foi lá que me abanou a dizer não adies mais e faz agora. E foi muito giro que neste percurso nós estávamos as duas aqui a correr, porque também temos uma agência de viagens, um negócio que fazemos nos clientes empresariais da EDP, acabámos por dizer estamos cheios de coisas, eram tantas ideias, tanta coisa a fervilhar e temos muitas coisas para depois vos entregar e nesta viagem, temos que contratar alguém para nos ajudar, porque a Cátia veio para a agência de viagens, temos que contratar alguém para nos ajudar a fazer isto das viagens, porque senão não vai dar tempo, a marca pessoal, as mentorias, a marca de beleza, tudo que vem por aí, nós precisamos de ajuda. E então já não chegava só o meu braço, que eu só dava uma mão, nem o braço inteiro eu podia dar à Cátia, porque eu tinha outras coisas. E a Cátia ia desenvolvendo. E então, ok, vamos pôr no mercado, precisamos de uma pessoa para isto. Bem, neste percurso aparece-me uma menina que é Thaís. Foi amor à primeira vista. Eu ri-me com ela veio sempre do seu ar leve, descontraído, ela veio e encantou e eu disse, não, esta é a pessoa certa, porque nós precisamos de alguém louco, mas um louco saudável. A loucura dela é contagiante e então tínhamos a assertividade da Cátia já no negócio, o rigor de poder fazer sempre bem feito e a loucura boa das ideias inovadoras da Thaís. E hoje este é o nosso projeto em 2025, não deixando de fazer tudo aquilo que eu já faço nas empresas, como vos contei, mas este é o meu berço de ouro. Eu ainda aqui há pouco tempo, a semana passada eu estava a dizer, eu entrei só na sala delas e disse, vim só para renovar a minha alma, porque é isto que eu sinto sempre que entro dentro daquele gabinete que estão as duas. Sinto que sou eu própria, sinto que posso falar, sinto que posso chorar, sinto que posso partilhar ideias, sinto que é aquele nosso mundo que só nós entendemos, mas que eu acredito que com aquilo que estamos a montar, nós vamos conseguir impactar centenas de pessoas que estão desse lado e o nosso propósito é efetivamente ajudar todas as pessoas que queiram desenvolver as suas competências e eu quero agradecer muito. Neste final de contar a minha história, depois viram muitas coisas, eu quero agradecer em primeiro aos meus pais que nunca duvidaram de mim, sempre me disseram filha, vai. As minhas irmãs também estiveram sempre ao meu lado e às vezes abdicaram delas para eu poder estar à frente. Quero agradecer ao lado dos meus sogros, também são os queridos, nunca me abandonaram. A minha cunhada também, que é uma fofa, que é a minha sobrinha, é o meu cunhado e quero muito, muito agradecer em especial este sim, ao meu marido e aos meus filhos. Tudo o que eu sou hoje, a mulher que eu sou, a pessoa que eu sou, profissional que eu sou, eu devo a eles. Foram eles que me levaram a ser aquilo que eu sou e eu não tenho como agradecer mais. Eu adoro-os, eu amo-os de coração, faço tudo por eles e eu sei que eles sabem disso, eu sei também que eles fazem tudo por mim. Obrigado por nunca desistirem de mim. Em momento nenhum vocês olharam para o lado para dizer mamãe, isso não está certo, vai. Ou mulher, isso não está bem, não. Vocês disseram sempre, vai, vai. Por isso é que eu criei este movimento de eu vou e quero que este movimento seja baseado na experiência que eles me permitiram ter, que é nunca desistas de ti. Há muito mais em ti que tu não estás a ver, mas que o mundo precisa de pessoas como tu para poder evoluir. Muito, muito, muito obrigada a eles. Agradecer muito à minha equipa que trabalha comigo, todos são extraordinários. Todos os meus gestores, toda a minha equipa de call center, os meus supervisores, os meus chefes administrativos, financeiros, têm sido incansáveis com a minha histeria e alegria às vezes, e até às vezes com o meu mau humor. Muito obrigada a eles que nunca desistiram de mim e obrigada à Cátia que me fez dizer já estamos tarde, já devíamos ter feito o projeto, vamos lá. E obrigada a Thaís que veio trazer aquela loucura boa, aquela boa disposição e energia que a gente estava a precisar.
E no fundo, nós estamos cá só com um propósito. É este o meu propósito. Há uma coisa que me define e que eu levo para a minha vida, que é: eu quero deixar um legado para os meus filhos, com a propósito de dizer eu amo amar pessoas. E é isto que eu quero fazer com vocês. Desenvolver-vos e ajudar a que vocês consigam concretizar aquele sonho que está na vossa gaveta. Não o deixem lá. Vão, porque vai doer, vai haver dores, não vai haver sempre uma autoestrada, não vai haver sempre um tapete vermelho, mas o dia que tu acertares, basta acertar uma vez, tu vais ver a mulher que te vais tornar, o homem que te vais tornar. Muito obrigada a todos que estão desse lado e me acompanham. Um beijo.